E a leitura bíblica de hoje, vamos dar início a uma nova série. Uma série de 7 dias de como vencer as tentações. Dia 1, nós vamos entender o que é a tentação. E vamos entender qual é o objetivo, a partir de hoje, para conseguirmos vencer dia a dia todas as tentações de nossas vidas. O que é tentação? Tentação é o impulso, desejo ou o estímulo para participar de algo que sabemos ser errado, prejudicial ou contrário à vontade de Deus. Ela pode vir de fora, com influências, pessoas, situações, ou de dentro de nós, nossos próprios desejos e prazeres. O que é a tentação? Nós vamos entender no dicionário. No dicionário diz que é algo que é proibido ou que pode causar dano. Já no latim, vem de tentatio, que significa prova ou teste ou experiência. Ou seja, é uma situação em que alguém é provado em sua fidelidade, paciência ou obediência. Já no grego, a palavra é usada peirasmos, que quer dizer provação ou teste, em 2 contextos. Uma provação permitida por Deus ou uma tentação vinda do inimigo, como exemplo de Tiago 1, versículo 12. Já no hebraico, aparece na palavra nassar, que significa testar ou colocar à prova. Deus permite provas para ver o coração do homem, para os mesmos não irem para os mesmos erros, para revelar e fortalecer. Ou seja, Deus permite provações, que passemos provações, para que a gente não volte pelo mesmo caminho ao qual entramos uma vez. Deus, ele nos dota de exemplos, de situações para aprendermos. O primeiro passo para a gente entender é reconhecer que somos fracos e que estamos sendo tentados, e que somos tentados. O primeiro passo é esse, é o reconhecimento. Reconhecer é o primeiro passo. Vamos lá ler Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Ou seja, quando vamos ser tentados em nossas tentações, a serpente ou o inimigo, ele fica ao nosso redor e nos tenta naquilo ao qual desejamos, ao qual queremos. Ou seja, eu imagino, nesse contexto, Eva andando pelo jardim, perambulando pelo jardim, mas de olho na árvore que Deus disse que era para não comer. Eu imagino ela todos os dias perguntando para Adão: mas Adão, por que a gente não pode? Por que será que a gente não pode comer dessa árvore? O que será que vai acontecer? Eu imagino porque a nossa curiosidade seria essa, a minha pelo menos seria essa, eu ficar assim, mas por que Deus não quer que a gente coma aquilo ali? Por que será? Por que será? Eu imagino ela namorando. E nisso, a serpente, que era astuta, né? Aqui, o próprio Moisés, ele relata essas informações dizendo: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Ou seja, implantou a dúvida. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Implantou a dúvida, a semente da dúvida. E quando somos tentados, a primeira coisa que o inimigo faz, o inimigo, no caso, nossa própria consciência ou
os que estão ao nosso redor, sendo utilizados para nos tentar. Eles ficam perguntando, será que é isso mesmo? Será que se você... É só um pedaço. Não tem nada a ver. Ah, usa só mais uma vez. Toma mais um golinho. Ao nosso redor, o inimigo, ele sabe qual é a nossa fraqueza. E ele usa de artifícios e artimanhas de pessoas, situações, coisas, para nos tirar, nos desviar ali daquele caminho que o Senhor traçou. Quantas vezes você não vê um cristão que você bota a mão no fogo e você fala assim, nossa, aquele ali é fiel, aquele ali é de Deus mesmo. Mas você não sabe as tentações que ele passa por dentro para ele poder ser tão fiel daquele jeito. Passamos por dificuldades e problemas, e muitos. Em nossa volta o tempo todo, o inimigo, ele fica. Vai lá, peca, cai. Vai lá, pega, não é seu, mas você pode pegar. Não tem problema não, ninguém tá vendo. Vai lá, atrai a sua esposa, ninguém tá vendo. Mas existem dois que estão vendo nossos atos. O primeiro é o Deus, que é onipresente, onisciente e onipotente. E o segundo somos nós mesmos. E depois que nós olhamos nosso erro, é difícil voltarmos e fazermos as coisas serem iguais, ou até mesmo diferentes do que a gente acha. Mas temos um Deus para nos ajudar. Ao longo dessa semana, nós vamos aprender a vencer as tentações. Somos tentados a todo momento. Não é um momento único, exclusivo. A tentação, ela não vem como uma flor bonita. Vou até pegar o exemplo aqui. Não vem como uma flor bonita para agradar os seus olhos somente. Ou não vem com chifres dizendo, eu vim te tentar. Não. A tentação, ela vem revelado naquilo que o nosso corpo e o nosso pensamento e o nosso coração desejam. Somos tentados a todo momento, tentados a cair. Assim como Adão e Eva no princípio caíram, nós somos convidados a cair a todo momento. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 5, o versículo é o 8. Capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás, ou o diabo, ele anda ao nosso redor. Como leão rugindo furioso. Hoje ela cai. Hoje eu derrubo ela. Hoje ela peca. Alguém já viu um leão faminto rodando para pegar uma caça? Ele o tempo todo fica tentando derrubar para abocanhar. Assim funciona com as nossas vidas também. Por isso que aqui Pedro, ele dá esse exemplo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiantes. Aquele que tem até um contexto, depois eu vou buscar e vou trazer para vocês ao longo da semana. Tem um contexto que diz assim, aquele que acha que está firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, resumindo, Pedro dizendo o seguinte, estejam alertas e vigiantes, vigiem e fiquem alertas. Sabe que o seu pecado é coisa tal? Investe seu tratamento ali, investe suas forças ali, investe sua determinação ali, para que você não caia e fique no chão. Porque levantar-se é tão difícil quanto o cair. O cair é mais fácil.
estamos de pé, qualquer vento, qualquer tropeção a gente cai. Por isso que Pedro ele fala, estejam alertas e vigiantes, ou seja, mantendo vigilância. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar. Ele fica ali, ó, o tempo inteiro. Vai lá, pega, vai lá, mata, vai lá, faz a coisa errada. Somos tentados a todo tempo. Tentados à queda. Porque ele já está condenado. Agora ele não quer ficar sozinho lá onde ele foi condenado. Quer levar uma boa quantidade de gente. Vamos pegar uma porcentagem de convertidos e não convertidos. A porcentagem de não convertidos é muito maior. E o que temos feito para mudar essa estatística? Para mudar essa probabilidade de que, essa porcentagem de que os não convertidos estão maiores do que os convertidos. Lembra de Marcos? Evangelho de Marcos, no final do capítulo, Jesus ele nos dá um conselho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos merecem conhecer o evangelho. Jesus, ele permitirá que todos nós conheçamos o evangelho, de uma forma ou de outra. Ele sabe de todas as coisas. O evangelho é o único meio, é o único caminho ao qual podemos buscar santificação e transformação para que não venhamos a cair em tentações. Aqui, nesse manual, existe uma receita para vencermos. E essa semana nós vamos falar sobre essa receita, sobre isso que Deus deixou. O primeiro ponto aqui é vigiar, estar alerta. Porque a qualquer momento podemos cair. A qualquer momento podemos fraquejar, fracassar e cair. A qualquer momento. Por isso devemos nos manter vigilantes e alertas. Vamos lá para Tiago? Tiago, o capítulo é o 1, o versículo é o 14. Aqui, Tiago, ele está nos alertando do seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aí ele continua no versículo 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumido, gera a morte. Ou seja, Tiago aqui ele está dizendo o seguinte para mim e para você no dia de hoje. Pedro já nos deu alerta. Estejam vigilantes e atentos. Porque cada um, aqui Tiago ele completa, né? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou seja, aquilo que o meu coração deseja, aquilo que a minha mente quer. O mau desejo, pelo próprio mau desejo. Não é Deus que implanta a tentação em nós, mas nossa carne que deseja. Nosso próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, ou seja, nossos próprios desejos nos levam arrastados e nos seduzem. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, quando desejamos, geramos o sentimento e o sentimento gera a ação. E a ação gera o pecado.
e o pecado, a morte. Vocês veem que é uma reação em cadeia. É um passo de cada vez. Não é simplesmente eu desejar e já pecar. Não, temos um tempo ainda para escolhermos se queremos de fato e de verdade pecar. O pecado é uma escolha. Eu escolho a prática. Eu escolho. É muito difícil ouvir essas coisas logo de manhã cedo. Mas são verdades necessárias que a palavra precisa ser dita para que nós possamos nos consertar. Estarmos alertas e vigilantes. O nosso próprio mau desejo, ele cria o nosso pensamento, ele cria o nosso sentimento e o sentimento gera o pecado. E assim a gente cai. Por não se manter vigilante, entendendo que, se nos mantermos firmes, o diabo ele foge da gente. O diabo sabe o poder que Deus tem em nossas vidas. E por isso ele nos tenta. Ele sabe o quanto somos valiosos para Deus. O quanto Deus nos ama. O quanto Deus ele é bondoso conosco. Mesmo não sendo merecedores, mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Mas não quer dizer que somos pecadores, Deus nos ama, que vamos permanecer em pecado. Todas as vezes que Jesus curava e trazia algum benefício a alguém, Jesus ele dizia a frase que modificou a minha mente, que era o seguinte: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus ele é capaz sim de nos curar, ele é capaz sim de nos fazer vencer as tentações. Mas ele também nos diz, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus me aceita como eu sou, me ama como eu sou, faz a cura, o milagre, mas ele não quer que a gente permaneça no mesmo estágio que a gente chegou quando encontramos com ele. Jesus quer fazer uma faxina completa, uma mudança completa. Do último fiozinho de cabelo até a sola do meu pé. E é isso que ele faz. Ele modifica, ele transforma tanto a minha quanto a sua vida. Mas para isso, precisamos entender que o primeiro passo, identificar qual é a nossa fraqueza e assim trabalhar para que o próprio Deus nos ajude através das Escrituras a vencer as tentações. Vamos lá para Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo é o 26, nós vamos ler o versículo 41. Aqui, como Pedro disse, para a gente vigiar e estar atentos, o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele nos dá um conselho aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O contexto aqui é o seguinte: Jesus está no Getsêmani e ele leva 3 consigo. 3 apóstolos com ele. Esses 3 apóstolos tinham a missão de permanecer acordados, vigilantes e orando. Porque Jesus estaria diretamente lá conversando com Deus. Lembra quando Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice? Contudo, que não seja a minha vontade, mas a sua.
Aqui, o contexto que nós estamos falando aqui, referente ao que Jesus fala para esses 3 apóstolos, é: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne realmente é fraca e tende a desejar o mal, tende a desejar a nossa queda. Porque é muito mais fácil sermos seduzidos por aquilo que os nossos olhos veem do que sermos seduzidos pelo espiritual. Nosso espírito, ele clama pelo Senhor. Ele clama querer voltar para Deus. No dia de hoje eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você tem se sentido sozinho? Você que não é convertido. Quantas vezes você tem sentido um vazio dentro de si? Um vazio que nada e nem ninguém consegue preencher. Esse vazio é facilmente preenchido por Cristo Jesus. No dia de hoje eu convido a você. Faço o mesmo convite que Jesus faz em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. O próprio Jesus te convida a te dar o descanso que somente Ele tem para a sua vida. Somente Jesus Cristo. Está esperando o quê para aceitar e se render a esse Deus maravilhoso? Está esperando o quê? Esse vazio que está aí dentro de você, ele só será preenchido por Cristo Jesus. Você pode tentar preencher com pessoas, com amizades, com dinheiro, com trabalho, com compras, com comida, com drogas. Você pode tentar preencher com tudo. O vazio que Jesus faz na sua vida só pode ser preenchido por Ele. É só marretada, de leve, que a gente está só começando a semana das tentações. Nossa vida tem que ser voltada, porque o nosso espírito clama, porque não somos daqui. Nós temos morada certa junto com o Pai. Jesus disse que no céu há muitas moradas e que Ele estaria preparando uma exclusiva. Eu falo para vocês que eu tenho uma vila lá, né? Lá no céu tem uma vila lá que vai ser eu e os irmãos. Os irmãos que a gente tem aqui na terra. Então a gente fica falando assim, ó, eu vou morar perto da casa de fulano de tal. Ah, eu vou morar perto da casa de fulano de tal. Ontem o nosso irmão Maurício, ele disse o seguinte: somos uma família. Somos uma família e moramos no mesmo reino, com o mesmo rei. E como família, precisamos ajudar uns aos outros a conhecer a esse Jesus que tanto nos ama e ajudarmos uns aos outros em suas necessidades também. Se uma parte do seu corpo, se um dedinho, ele sofre, como eu tive esse dedo aqui essa semana passada doente, se um dedo sofre, todo o corpo tem que buscar estratégia para poder melhorar a dor que esse membro está sofrendo. Assim funciona com a família de Cristo também. Um se preocupa com o outro, um ajuda o outro, um ama o outro. Por isso que Jesus diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito anseia, o espírito deseja por Deus. Tem necessidade de Deus. Por isso nada e nem ninguém preenche a falta que Cristo Jesus faz na sua vida. Mas temos um caminho, uma rota traçada diretamente por Deus para vencermos toda e qualquer tentação.
Aqui o próprio Jesus, ele fala para os seus apóstolos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Temos a fórmula. Já entendemos que precisamos reconhecer aonde nós somos tentados. Se é em pornografia, se é em droga, se é em mulher, se é em comida. Temos que entender qual é a nossa tentação para assim conseguirmos nos libertar e ficarmos vigilantes, orando e buscando ajuda para sairmos das tentações das nossas vidas. E assim conseguirmos dizer para aqueles leões, aquele leão que fica rodando ao nosso redor, caçando uma oportunidade, uma brechinha, que a gente dê para ele, ó, fazer igual aquele filme do Jack Nicholson, acho que é do Jack Nicholson, que eu não me engano, que ele tá lá do lado de fora e ele só quer uma brechinha para ele poder entrar. É impressionante. Assim funciona o inimigo de nossas vidas. Ele só quer uma brechinha para poder entrar e acabar com as nossas vidas. Mas se nos anteciparmos e vivermos vigilantes e orando, Jesus, ele mesmo nos diz, para que a gente não caia em tentação. Vou até marcar esse versículo aqui, porque ele é muito forte. É o próprio Jesus nos ensinando. Meus irmãos, é como se Jesus estivesse falando assim, ó. Ei, fala uma coisa aqui pra tu. Meu filho, preste atenção aqui, ó. Eu sei mais do que você. Vamos lá. Mantenham-se vigilantes e orando, para que vocês não caiam nas tentações, nas ciladas que o inimigo coloca na sua vida. Para a gente fechar, o primeiro passo é reconhecer o tipo de tentação que te cerca. Orgulho, desânimo, medo, vícios, carências emocionais ou até mesmo falta de fé. O inimigo age com sutileza, assim, lá como no Éden. A vigilância e a oração nos fazem perceber quando algo tenta nos desviar a nossa mente ou até mesmo o nosso coração. Um exemplo, se alguém fala algo que te provoca, a tentação é responder no ato. Aquele momento ali, ó, chegar e responder, brigar mesmo. É isso aí, brigar mesmo. E responder no mesmo tom. Reconhecer isso é o primeiro passo para vencer. Pare, respire, ore e decida responder com mansidão e domínio. Esse é só um exemplo, mas temos outros. Qual é a sua tentação? O que tem te tirado do foco central, que é Cristo Jesus? Vamos trabalhar essa semana para reconhecermos e assim conseguir vencer as tentações. Hoje, nós já entendemos que devemos vigiar e orar. O próprio Jesus nos ensina isso. Então, se você não sabe o que fazer no dia de hoje, comece vigiando e orando. E buscando quem realmente pode te ajudar a vencer essas tentações. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que somos tentados em nossos maus desejos, naquilo que a gente quer para nossas vidas e que muitas das vezes é proibido e não é a sua vontade e não é lícito, não é uma coisa boa, é algo que vai destruir as nossas almas. Pai, por favor, afasta de nós, que nós consigamos, Pai, vencer as tentações, que o inimigo ele não venha fazer
manifesta em nossas vidas. Que possamos, Pai, dia a dia, escolher fazer a sua vontade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Cristo Jesus é o nosso maior exemplo de fazer a vontade de Deus. Que nós, Pai, consigamos fazer a tua vontade. E assim um dia podemos ser chamados benditos de meu Pai por Cristo Jesus. Nos mantenha, Pai, firmes e longe das tentações. Que os nossos olhos se voltem para as Escrituras, para que possamos, Pai, aprender do Senhor. Aprender de quem realmente tem para nos ensinar. Cristo Jesus nos informa que devemos orar e vigiar. E nós permaneçamos, Pai, orando e vigiando, firmes naquilo que o Senhor nos ordena. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar que somos tentados sim, mas que nós podemos vencer as tentações se nos mantermos vigilantes e orando. O próprio Jesus disse aos seus apóstolos: mantenham-se firmes, vigiem e orem, porque a carne ela é fraca, mas o Espírito, se mantermos ele firme, alimentando diariamente com orações, vamos nos manter firmes e vamos conseguir vencer as tentações. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.